Muito bem, MJ. Hoje nós vamos falar sobre o projeto Escritor na Escola, que foi idealizado pelo servidor público Valdecir Duarte, que vai explicar para a gente exatamente como é esse projeto. Valdecir, o que é esse projeto e como nasceu esse projeto? Esse projeto é de incentivar a leitura nas escolas públicas do Acre, que eu tenho desenvolvido desde o mês de setembro de 2019, do qual eu entrego o livro na escola para ser trabalhado dentro do projeto de leitura que as escolas têm. E, num segundo momento, eu volto para conversar com os leitores, só com os leitores que leram a obra, Completando o Time dos Craques, que é um dos livros da minha autoria que eu disponibilizo. Valdecir, qual foi o feedback que você teve dessas crianças que leram os seus livros? É sensacional, a criançada, principalmente a criançada dos municípios mais distantes, elas ficam apaixonadas com a possibilidade de conhecer um autor, de ter lido a obra, de comentar a obra, de falar dos sonhos delas também. E eu deixo bem claro que o sonho é possível a gente realizar, basta a gente correr atrás. E no caso da criançada, elas têm que estudar, têm que se dedicar mais e mais. E a ideia é fomentar mesmo a cultura do livro e da leitura para que as crianças possam cada vez ler mais e estar cada vez mais bem entendidas sobre o mundo em que cerca elas. Já aconteceu de você ir em uma escola e uma criança manifestar o desejo de ser escritor por causa de você, se inspirando em você? Ah, sim. Não sei se inspirando em mim, mas nos livros em si, né? Nós temos muitos exemplos de crianças com 10 anos que produzem textos excepcionais, sensacionais e que, por conta desses projetos de leitura que as escolas têm, que as escolas incentivam, o meu propósito é apenas fortalecer esse trabalho que as escolas já têm, certo? Valdecir, agora você disse que o projeto começou esse ano. Quantas escolas já foram contempladas? Em quantas escolas você já passou? Foram 5 municípios, 18 escolas, em média 2 escolas por município, sendo, aliás, 3 escolas por município, sendo que em cada uma dessas escolas eu realizo turmas de roda de conversa com turmas de até 20, 30 alunos. Não é todo mundo de uma vez. Atualmente eu tenho 1.443 leitores em todo o Acre. Agora me conta, você falou que você tem 5 livros, né? É isso? 6 livros já publicados. O do que fala os seus livros? Assim, qual a sua linha, né? Eu tenho um livro de contos, crônicas e poemas. O livro que é disponibilizado para a criançada ler nesse projeto chama-se Completando o Time dos Craques, que é uma obra infanto-juvenil que conta a história de um garotinho que não tinha muita habilidade com a bola. E por isso ele não conseguia entrar nos times. Ele ficava sempre fazendo cerca. E era muito difícil para ele fazer cerca. Depois de um tempo ele cresceu, foi trabalhar numa fábrica, e essa fábrica contratou ele para um time chamado Tentativas Futebol Clube, em que ele foi contratado para ser reserva. E aí já foi outra situação que ele viveu, mas o livro aborda não só a questão do futebol, mas também a questão do bullying e do ego, né? Existe a questão do ego, as pessoas se acham muita coisa, porque os colegas dele se achavam muito bons de bola, ao ponto de não dar a vaga para ele jogar. É uma forma, então, de você falar de um assunto bastante do universo infantil, juvenil, e falando de assuntos sérios, né, que estão aí no cotidiano, bastante sendo debatidos, mas você fala em uma linguagem que a criança consiga compreender, não é isso? Perfeito, essa é a ideia. Toda a história ela é contada, todo livro ele tem letras graúdas para a criançada ler à vontade. A história é muito lúdica, é toda totalmente climatizada no ambiente do futebol. As crianças conseguem entender bem, tanto que elas comentam e algumas até perguntam se eu sou o personagem principal, aquele que não conseguia entrar nos times e tal. Agora me conta, para 2020, você tem aí pretensão de alcançar outros municípios, outras escolas? Como é que está o planejamento para 2020? A ideia é continuar no Acre, fazendo essa turnê pelos municípios. Eu quero começar pelo município de Santa Rosa do Purus, que é bem distante, e também depois voltar para o Juruá, fazer os municípios do Juruá, que faltaram, que é Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Cruzeiro do Sul. Depois eu vou retornar para a nossa regional. Tem também o município de Boca do Acre, que eu incluí no meu mapa, porque Boca do Acre é o meu local de nascimento, então eu tenho um carinho especial por lá.
Tem uma questão afetiva. Sim, sim, com certeza. Para mim é uma grande honra desenvolver esse projeto. Valdeci, por que você escolheu os municípios mais distantes, mais afastados? Bom, o Rio Branco, eu já desenvolvi em várias escolas esse trabalho, né? Então, para mim, eu estava sonhando com o Acre porque eu acredito que nos municípios mais distantes tem pouco essa questão do autor estar presente, de livros, de lançamento de livro. O movimento cultural está todo centralizado na capital e eu comecei a acreditar que era possível ir lá para Mâncio Lima, por exemplo, Jordão, Santa Rosa. E alguns me acham louco, então eu acho até interessante porque isso me motiva um pouco a continuar esse trabalho, levando cultura para quem não tem tanta cultura como nós aqui da capital. Além de um trabalho cultural, é um trabalho social também. Esse é um trabalho social e assim, eu tenho feito com as minhas forças, com o meu recurso, e por isso eu lancei uma vaquinha online para captar recursos, para tentar juntar e tirar o impacto desse custo todo do meu orçamento. Então, a pessoa pode ir lá na Quicante, que é a plataforma que tá gerenciando a minha vaquinha, e fazer uma doação a partir de R$10. Pode doar no cartão, no boleto, e me ajude a levar literatura, leitura, cultura para a criançada, tá bom?